Olá, irmãos, olá a todos, receba a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira, e neste momento a gente vamos estar meditando na Palavra de Deus. Nesta oportunidade de hoje nós vamos estar estudando e aprendendo acerca da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 19, no versículo 17 a seguir, qual diz assim: E levando ele às suas costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, em que em hebraico se chamava Gólgota, onde o crucificou, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilato escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A Bíblia nos revela que quando Jesus cumpriu todo o seu chamado, o Senhor Jesus Cristo teve um chamado grandioso. O Pai enviou o Senhor Jesus Cristo para ministrar a palavra, para ensinar, para pregar uma palavra de restauração, de salvação, de libertação, uma palavra de renovo, uma palavra de arrependimento. A Bíblia nos revela dizendo que depois que Jesus semeou, depois que Jesus pregou a palavra, ganhou almas, fez discípulos, a Bíblia nos diz que chegou o tempo de se cumprir aquilo a qual tinha sido profetizado sobre Jesus. Pois o profeta Isaías disse que ele seria levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele seria, no caso, levado, ele deu uma referência, ele será levado ao matadouro como uma ovelha muda, como uma ovelha muda que vai ao matadouro. E ali ele ficará sem reclamar. Jesus, ele sem reclamar, sem questionar, foi levado como se uma ovelha muda ao matadouro, sem reclamar, sem questionar. A Bíblia nos revela dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a profecia diz, nasceu em Belém da Judeia, conforme o que diz na profecia, a qual Deus revelou ao profeta Miqueias. No capítulo 5, no versículo 2, você vai achar, a qual Deus revela ao profeta Miqueias para anunciar para Israel que Jesus vai nascer em Belém da Judeia. O Messias virá de Belém da Judeia. Depois ele passaria pelo Egito e iria para Nazaré da Galileia. Por isso é chamado Jesus de Nazaré, pois ele morou em Nazaré. Ele nasceu em Belém, foi para o Egito e veio depois morar em Nazaré. Por isso ficou conhecido como Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré. A Bíblia nos revela dizendo que o Senhor Jesus Cristo veio a pregar aqui na terra, a anunciar o Evangelho, mas os judeus não creram. Os principais dos sacerdotes não acreditou no Senhor Jesus Cristo, não tinha fé, não acreditava no ensinamento de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus podia ser o Messias, pois ele queria um Messias a qual viesse sendo de família poderosa, forte, poderoso. Quem sabe porque a Bíblia revela que o Messias viria da linhagem de Davi, e eles talvez não compreenderam, não conseguiram entender, mas Jesus é da linhagem do rei Davi. Jesus, filho de Davi, é da linhagem do rei Davi. A Bíblia nos revela dizendo que os sacerdotes e os principais, eles não acreditaram, mesmo sendo que Deus já tinha revelado antes acerca de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo viria de uma virgem. A Bíblia revela que Jesus iria nascer de uma virgem. Maria, sendo virgem, concedeu o fruto do Espírito. Gabriel, quando levou a mensagem a Maria, o anjo Gabriel anunciou que Maria ficaria grávida. Ela disse: mas como eu, Senhor? Nunca tive contato com homem. E tu ficarás grávida do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O Espírito Santo colocará o fruto no teu ventre, e o filho que vai sair no teu ventre será santo, chamado santo. Bendito é o fruto do teu ventre. A Bíblia revela isso lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. E eis o sinal: a virgem dará à luz a um filho. A Bíblia diz que depois que Jesus pregou o Evangelho, ensinou o caminho da salvação, a Bíblia nos revela dizendo, louvado seja Deus, que após o Senhor Jesus Cristo anunciar o caminho da salvação,
Jesus, cumprido todo o período e toda a missão do Pai, a Bíblia diz que ele estava na hora, já estava pronto de passar pelo sofrimento, já estava pronto de se doar pela minha vida e pela tua vida. Jesus, ele foi crucificado para que eu e você tivesse oportunidade de salvação, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância, ou tenha, melhor dizendo, tenha vida e vida com abundância. Oportunidade de salvação. Talvez você pode perguntar: irmão Leandro, mas por que oportunidade de salvação? Porque a salvação, Jesus nos deu oportunidade. Quem deve querer a salvação é nós, devemos agarrar essa oportunidade. A Bíblia diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Então lutai para passar um caminho estreito, para entrar pela porta estreita. Eu tenho que lutar pela salvação. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Temos que crer. Jesus morreu para nos dar a salvação, mas eu e você tem que crer para receber a salvação. A Bíblia revela que o Senhor Jesus Cristo, ele, já sabendo todas as coisas, quando chega o período da Páscoa, a Bíblia diz que ele vai com seus discípulos. Ele celebra a refeição da Páscoa e ali ele celebra a ceia. Ele celebra a última ceia com os discípulos. Ele celebra a ceia com os seus discípulos. A Bíblia vai nos revelar dizendo que Jesus, reunindo os seus discípulos, ele celebra a ceia. Ele pega o pão, apresenta ao Senhor e diz: Senhor, eu te dou graças. Ele dá graças e, partindo o pão, ele disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo, a Bíblia nos revela dizendo que ele pega o vinho. O vinho é o suco fermentado, um suco de uva. Ele apresentando ao Senhor e diz: tomai, bebei, este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. É a nova aliança no meu sangue. A Bíblia revela dizendo que depois disso Jesus vai para oração. Jesus vai para o monte. Jesus leva os seus discípulos para orar. Aleluia. Jesus, ele vai orar e leva os seus discípulos com ele. Ele leva os seus discípulos a acompanhar. O seu discípulo vai acompanhar. E Judas sai dali, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o que tem de fazer, façais com pressa. Ele sai e vai entregar Jesus. Ele sai e vai vender Jesus por 30 moedas de prata aos principais do sacerdote. A Bíblia diz que Jesus vai ao Getsemane para orar. A Bíblia nos revela dizendo que quando Jesus chega, Jesus leva com os seus discípulos, mas depois ele chama Pedro, Tiago e João e disse: vinde comigo. E depois, deixando Tiago e João e se afastando a distância de um tiro de pedra, Jesus, se afastando daqueles três, vai orar. A Bíblia diz que a oração dele era esta: ele vem do sofrimento, contemplando toda a angústia, contemplando todo o sofrimento, ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, Senhor, mas que não venha a ser feito a minha vontade, mas sim a tua vontade na minha vida. Olha que coisa maravilhosa, amado. Muitas das vezes você diz: Senhor, eu quero, Senhor, faça assim na minha vida, e não entende que a vontade não é a sua, mas é a de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, sendo filho do Altíssimo, ele diz: Senhor, que não venha a ser feito a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que Jesus, contemplando o sofrimento ali no Getsemane, a Bíblia diz que o suor de Jesus transformava em gota de sangue. Estava pingando gota de sangue através do suor. Sabe quando você está trabalhando, quando você está fadigado, trabalhando ou correndo, se exercitando, praticando esporte, ou seja lá o que for, corre suor. E Jesus, na hora da oração, ele estava suando. A Bíblia diz que esse suor se transformava em gota de sangue. A Bíblia nos revela dizendo que o Senhor Jesus Cristo, contemplando a agonia, contemplando toda a dor, ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, Senhor.
mas que não venha ser feito a minha vontade, mas sim a tua. Jesus sabia que o sofrimento seria muito grande. Ele estava dizendo: Pai, eu estou sentindo, Pai, o sofrimento. Eu sei que a angústia vai ser grande. Se for possível, Pai, essa dor vai ser enorme, mas se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas que não venha ser feito a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, ele não podia retroceder. Se Jesus retrocede, aí a gente não teria salvação. Aí a gente não teria essa linda oportunidade, essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Mas Jesus, ele permaneceu firme. Se você for estudar, de acordo com a área da medicina, a sua adrenalina tem que estar muito alta. A sua adrenalina muito alta, a sua preocupação muito alta. Muito alto no corpo, o coração começa a bombear muito rápido o sangue. Aí por isso o sangue começa a juntar e pode sair suor. O suor pode transformar em gota de sangue realmente. É rompendo as veias sanguíneas. As veias sanguíneas, quando fica perto do cérebro, vai começar a se romper pela aceleração do coração, o batimento tão rápido, a qual isso certamente acontecendo com uma pessoa normal, uma pessoa sem um chamado grandioso como Jesus tinha, sem ser o próprio Deus, pois a Bíblia diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus 100% Deus, 100% homem. Se você for estudar, se você for pesquisar, se o homem chegar a ponto de escorrer suor em sangue, gota de sangue no lugar do seu suor, certamente você pode chegar a óbito, você pode chegar à morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, às vezes podia se romper sim, podia começar a se romper um pouquinho, não é muito não, é um pouco, e já começa a escorrer aquele sangue, pelo mesmo lugar que escorre o suor. O Senhor Jesus Cristo podia, porque Ele não iria morrer de jeito nenhum daquela maneira. O Senhor Jesus Cristo, Ele não poderia morrer de infarte. O Senhor Jesus Cristo não poderia morrer de derrame. O Senhor Jesus Cristo não iria morrer de derrame cerebral. O Senhor Jesus Cristo teria que morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Mas se algo dessa maneira, por uma adrenalina muito grande que nós venha passar, chegar a acontecer com nós, certamente é muito provável ir a óbito. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não ia a óbito desse jeito. Ele morreu numa cruz para ressuscitar no terceiro dia. A Bíblia revela dizendo que quando Ele olha para o seu discípulo, Ele vê o seu discípulo dormindo, Ele volta e diz: não podeis vigiar por mim, não podeis vigiar e orar por mim uma hora sequer. E Ele volta novamente a orar. 3 vezes Ele ora. Por 3 vezes Ele vai orar, e a oração é sempre a mesma: Senhor, se possível for, passa esse cálice de mim, mas que não venha a ser feita a minha vontade, mas sim a tua. A Bíblia nos revela dizendo que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter orado, depois de ter suplicado ao Senhor, Ele volta para o seu discípulo e diz: levanta, prepara, porque o pastor será entregue. O pastor será entregue aos salteadores. Aos salteadores. O pastor das ovelhas será entregue. Ele estava relatando dele. Antes disso, Jesus já tinha falado: é necessário que o pastor das ovelhas seja entregue aos salteadores. E vocês, ele dizendo ao discípulo, ficaram escandalizados. O apóstolo Pedro, ele disse: Senhor, talvez eles se escandalizem, eu não. Talvez eles fiquem escandalizados, Senhor. Eu nunca me escandalizarei. Ficarei escandalizado. Talvez eles, Senhor, se escandalizem, mas eu não. Eu não irei ficar escandalizado. Jesus disse: Pedro, em verdade eu te digo, que hoje mesmo, esta noite, o galo não cantará até que me negue 3 vezes. O galo não vai cantar até que tu me negue 3 vezes, Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus estava, depois da oração, ainda conversando com o discípulo, apareceu Judas Iscariote, um dos seus discípulos, um traidor, aquele a qual Jesus tinha dizido: são 12, mas no meio de vós um é o diabo. São 12, mas no meio de vós um é o diabo. Um é o diabo. A Bíblia revela dizendo que Judas chega
junto com os soldados do sumo sacerdote. A Bíblia diz, nos revela de maneira grandiosa, que quando Judas chega, ele beija Jesus. Ele se aproxima e ele deu um sinal. Ele deu um sinal para os príncipes do sacerdote. O sinal seria um beijo na face de Jesus. Judas chega e beijando Jesus. O Senhor olha para Judas e diz: Judas, com um beijo me traíste. E o soldado ele diz: quem é Jesus? Ele viu que Judas tinha beijado, mas ele queria ter certeza se realmente Jesus era aquele a qual Judas tinha beijado. E Jesus disse: sou eu, deixai esses ir livre. Se veio até mim, levai a mim, deixai esses ir embora. Deixa esses ir embora. A Bíblia diz que quando ele diz sou eu, eles caem por terra. E eles diz: quem é Jesus? Pela segunda vez ele diz: sou eu, já disse que sou eu. A Bíblia diz que quando um dos soldados vai e pega Jesus, vai e tenta segurar Jesus, a Bíblia diz que Simão Pedro, a qual tem uma espada ao lado, tirando a espada da bainha, vai e se lança contra aquele soldado e corta a orelha do soldado. Pedro vai e corta a orelha daquele soldado, a qual estava se preparando, a qual tinha esperança de ser um sacerdote, um sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote ele não poderia ter membro faltando. Jesus ele disse: Pedro, guardai na bainha a tua espada, pois com ferro que tu feres, será ferido. Com ferro que feris, vós será ferido. Não vos ferir com ferro, porque senão vos será ferido. A Bíblia nos revela dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, pegando a orelha, colocou no lugar, operando mais um milagre, mais um sinal de maravilha. Mas mesmo assim eles prenderam o Senhor Jesus Cristo. Irmão Leandro, mas por que, se eles viram tamanha maravilha, por que eles prenderam o Senhor Jesus Cristo? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo já tinha determinado. Porque o Altíssimo já tinha determinado assim. O Altíssimo já tinha determinado. Irmãos, é engano daquele que pensa que Jesus foi crucificado porque era a vontade de Satanás, porque Satanás queria ver a morte de Jesus. É engano. Satanás ele não queria ver a morte de Jesus na cruz. Satanás queria que Jesus se aliasse a ele. Ele disse: se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Eu te darei todo o poder da terra, todo esse reino. E o Senhor Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus se prostrará e adorarás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus se prostrarás e adorarás, e farás menção de adoração. Se eu não me engano, está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 6, essa referência. A Bíblia nos revela dizendo que Satanás, ele queria ver Jesus perder, ele queria ver Jesus se entregar. Quando Jesus está vendo o sofrimento, a visão do sofrimento, ali naquele momento, certamente Satanás está alegre, porque ele está ali pensando: Jesus vai desistir. Quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu posso contemplar pelos olhos da fé Satanás já fazendo festa, olhando para os seus demônios, dizendo: ele não vai aguentar, ele vai desistir, o sofrimento será grande, porque eu vou estar usando o soldado para judiar de maneira grandiosa. Mas ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Irmão, por que eu digo isso? Porque se Jesus tivesse desistido de morrer naquela cruz para ressuscitar no terceiro dia, também não haveria salvação. A Bíblia diz que a salvação veio através de Jesus Cristo. Por um homem veio a morte, por um homem veio o pecado, por um homem também, sendo ele 100% Deus, 100% homem, veio a salvação. Veio a vida. Por Adão veio a morte, por Jesus veio a vida e a salvação. Será que Satanás queria que nós tivéssemos vida eterna? Será que Satanás queria que nós fosse salvos? Então, irmão, como é que Satanás estava querendo a morte de Jesus na cruz? Jesus, ele mesmo se doou a morrer na cruz. Não foi Satanás que levou Jesus à cruz. Jesus se doou à cruz. E ninguém matou Jesus. Jesus mesmo se doou. Jesus mesmo, ele disse, ele não disse. A Bíblia não revela que ninguém matou Jesus. Você não encontra na Bíblia dizendo que mataram Jesus.
A Bíblia diz que os soldados vieram e furaram com a lança e quebraram os ossos, as pernas dos dois malfeitores que estavam, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Mas a Bíblia não vai dizer que sobre Jesus eles furaram para matar. A Bíblia vai dizer que antes deles ter furado Jesus, ele disse: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele te entregou, ele deu a vida dele por mim, por você. Então Satanás não queria a morte de Jesus. Jesus decidiu morrer de acordo ao Pai, por mim, por você. A Bíblia vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha salvação, mas que tenha vida eterna e vida com abundância também aqui na terra. Foi necessário que Jesus morresse na cruz para que eu e você tivesse direito, oportunidade de salvação. A Bíblia nos revela dizendo que quando o soldado leva Jesus ao simédio, Jesus é interrogado no simédio, Jesus é interrogado pelos principais do sacerdote, pelo sumo sacerdote. Jesus foi interrogado. A Bíblia nos revela dizendo, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo foi interrogado. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser interrogado pelo simédio, ele é levado a Pilatos. Pilatos interroga, manda para Herodes. Depois Herodes manda novamente para Pilatos. A Bíblia diz que Pilatos vai interrogando e diz: tu és rei? Te acusam de rei, tu és rei dos judeus? Jesus olha para Pilatos e ele diz: tu diz isso de tu mesmo? Ou te disseram? Pilatos vai dizer: porventura sou eu judeus? Porventura sou eu judeus? O Deus me entregou, o Deus te entregou a mim. E Jesus nada respondia. Ele diz: não sabeis que tenho eu autoridade, não sabeis que tenho eu poder, não sabeis que tenho eu palavra para te libertar ou para te crucificar. Jesus diz: nenhum poder sobre mim teria se não fosse dado de cima, se não fosse dado do alto, se o Pai assim não tivesse te dado. Nenhum poder, Pilatos, tu terias sobre a minha vida se o Pai não tivesse te dado. O poder que Pilatos tinha, a autoridade que Pilatos tinha sobre a vida de Jesus, foi Deus que deu. Foi o Pai que queria que Jesus fosse crucificado para que eu e você tenha salvação, para que eu e você hoje venha ter a salvação. A salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia nos revela dizendo que depois que Jesus foi interrogado, Pilatos manda açoitar Jesus, dá uma quarentena de açoite. No livro de Mateus, a Bíblia vai revelar uma quarentena. Paulo ele vai relatar dizendo que Jesus sofreu uma quarentena menos uma. Então 39 açoite. E Jesus ali foi açoitado. Se você for estudar, for pesquisar, de acordo com fonte, de acordo com estudo, de acordo com os estudos, a chimbata, vamos dizer esse nome, a chimbata, a qual era usada para chicotear Jesus, era de 5 partes. Ela se abria em 5 e cada uma tinha dentes de trigo. A Bíblia revela que Jesus levou uma quarentena menos uma de açoite. Eles açoitavam Jesus a ponto de deixar Jesus bem desfalecido. Já imaginou a cada uma daquela com 5 dentes rasgando o couro, levando carne e sangue voando? De acordo com isso tudo, Jesus chegou a perder quase 3 litros de sangue. Jesus chegou a perder quase 3 litros de sangue naquele momento. Ele estava judiando. Ali sim o diabo estava se alegrando. O diabo estava dizendo: posso eu ver pelos olhos da fé? O diabo dizendo: lá no inferno o homem terá salvação novamente, o homem terá um resgate, o homem terá restauração novamente. Mas por menos me alegro em ver o sangue do Filho de Deus sendo derramado. Por menos me alegro ver o sofrimento do Filho de Deus. E ali Jesus estava sendo judiado, massacrado, irmãos. Jesus estava sofrendo por mim e por você, levando aqueles açoites. A Bíblia nos revela dizendo, amados,
que açoitava muito e cortava. Você vai relatar, de acordo com isso tudo, que Jesus tinha corte nas costas, nos peitos, no rosto. E não se contentando só dado com isso, pegaram um manto vermelho e uma roupa de púrpura, uma roupa importante, colocaram sobre Jesus, vestiram a túnica no Senhor Jesus, colocaram o manto vermelho e, fazendo uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça. Amado, você pode imaginar, para contemplar. Para contemplar. Agora usa a tua fé, veja pelos olhos da fé, usa a tua intimidade com Deus. Imagina aquela cruz sendo colocada bruscamente, forçadamente na cabeça de Jesus, o quanto não estava doendo. Os espinhos entrando sobre as carnes, os espinhos entrando na pele do nosso Senhor Jesus Cristo. É muita dor. E eles blasfemavam do Senhor Jesus Cristo, dizendo: salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. A Bíblia nos revela que era necessário acontecer. O salmista Davi, agora eu acabei me esquecendo o salmo. O salmista Davi, ele disse que era necessário que acontecesse, pois o salmista Davi diz assim: aqueles que estavam comigo blasfemavam de mim e caçoavam de mim. Caçoaram de mim. Caçoaram, eles mangaram. Eles fizeram de mim motivo de piada, motivo de deboche. O salmista Davi estava relatando sobre o Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi estava relatando sobre o Senhor Jesus Cristo. Era sobre Jesus que o salmista Davi estava relatando. Entendeu o mistério, amado? Era sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o salmista Davi estava relatando. Ele estava zombando de Jesus. A Bíblia diz que logo depois eles levam a Pilatos de novo. Pilatos conversa com Jesus de novo. A Bíblia diz que Pilatos queria soltar Jesus. Pilatos estava procurando uma maneira de soltar Jesus, mas os príncipes do sacerdote, os principais do sacerdote, junto com os fariseus e os saduceus, diziam assim: tu liberta este, é inimigo de César, que era o imperador de Roma, que comandava toda a província. Se tu liberta esse, é inimigo de César, pois esse diz que ele também é rei, e nós só temos um rei que é César. Nós só temos um rei que é César. A Bíblia nos revela dizendo que eles ainda inventam mentira, dizendo: este ainda diz que não é lícito pagar imposto, tributo a César. Isso é uma grande mentira, irmão. Irmão, como você disse que é mentira isso? Dos sacerdotes, principal sacerdote. Se você for ler, folhear os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, se eu não estiver enganado, todos eles relatam que quando os fariseus e os saduceus se aproximam de Jesus com uma moeda, quando eles se aproximam de Jesus para perguntar: Senhor, é lícito que nós pagamos nossos impostos, os nossos tributos a César, devolvemos tributo a César? Jesus ele vai dizer: me dá uma moeda, me mostra um denário ou um dinheiro. E ao ele mostrar, Jesus vai dizer: de quem é a face? Ele diz: de César. De quem é a escritura? De César. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, amado. Dai o imposto porque é lei. Dai o imposto porque é lei. César colocou a lei do imposto, dai o imposto. E dai adoração a Deus porque é digno. Dai adoração a Deus porque é de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai ao Pai o que é do Pai. Ele vai dizer para a mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores, aquele que vos adore em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus é digno de toda a honra e toda a glória.
Então dai toda adoração ao nosso Senhor. Dai toda adoração a Ele, que é digno de toda adoração. A Bíblia vai nos revelar dizendo, de maneira impactante, de maneira poderosa, que a esposa de Pilatos teve um sonho. E neste sonho, ela via o Senhor Jesus Cristo. Alguém dizia, o Senhor revelava para aquela mulher que o Senhor Jesus não merecia morrer, que o Senhor Jesus Cristo era inocente. Por isso Pilatos estava lutando, se preparando, lutando, ali se dedicando para que pudesse soltar Jesus, para que o Senhor Jesus não fosse morto. A Bíblia diz que Pilatos lembrou, quando ele estava procurando uma maneira de soltar Jesus, ele lembra que na Páscoa, como é Páscoa, os judeus tinham o costume de libertar um prisioneiro. Amados, eu posso contemplar pelos olhos da fé. A Bíblia não revela, amados. A Bíblia não revela, mas eu posso contemplar pelos olhos da fé que Pilatos, ele para. Eu fico até emocionado, amado, porque é uma palavra impactante, é uma palavra forte. A Bíblia mostra que Pilatos, ele quer libertar Jesus. Então ele procura um dos piores prisioneiros. Quem sabe ele chama o seu soldado. Vem cá. Quem é o pior que nós temos aqui dentro? Quem é o malfeitor pior? Quem é o que mais matou? Quem é o que mais roubou? Quem é o que mais dá trabalho aqui dentro dessa prisão? Ele chama aquele carcereiro e diz, me informa isso. E ele vai dizer, Senhor, tem Barrabás. Barrabás é o pior deles. É o mais conhecido, é o famoso. A Bíblia diz que ele diz, trazei Barrabás, e eu levarei Barrabás e Jesus ao povo. Quem sabe Pilatos estava dizendo no seu coração, no seu pensamento, certamente agora eu vou conseguir libertar Jesus, certamente agora eu vou libertar, e ninguém vai poder dizer nada que eu sou contra o imperador. Ninguém vai poder dizer que eu sou contra César, porque não eu vou libertar, mas o povo, conforme o costume. Amados, entenda que Pilatos queria libertar. Pilatos pegou o malfeitor mais complicado, o mais terrível da época, e ele levando, ele chama e leva à presença do povo. A Bíblia nos revela dizendo que quando coloca-se ele ao lado de Jesus, Jesus ensanguentado, Jesus todo cortado, com a coroa de espinho, com manto vermelho, com a coroa de espinho. Amados, era muito sofrimento. Era muito sofrimento o Senhor Jesus estava passando. A multidão ao olhar, e Pilatos, ele diz, é Páscoa. Estamos na véspera da Páscoa. E por ser Páscoa, é de costume na Judéia libertar um prisioneiro. Libertar um desses prisioneiros. Quem vocês querem que eu liberte? Jesus, rei dos judeus? Jesus Nazareno ou Barrabás, malfeitor muito perigoso? A Bíblia diz que os principais dos sacerdotes, eles incitavam, liberta Barrabás, liberta Barrabás, liberta Barrabás. Meus queridos, e a Bíblia diz que eles começavam a gritar forte, liberta Barrabás e crucifica Jesus, liberta Barrabás. Entenda o mistério. Aqueles a qual tem um cargo um pouco elevado, eles conseguem dar referência para os pequenos, eles conseguem dar uma palavra e os outros vão acompanhar. Vigia nisso, meus queridos. Não acompanhe a palavra daquele que está no cargo, um patamar alto. Amados, eu vou passar um mistério para vocês, uma intimidade minha com Deus. Eu nunca sigo sem meditar. Entende o mistério? Não é que eu sigo. Eu nunca sigo
aquilo que o pastor fala, aquilo que o pastor manda, sem antes meditar na palavra, sem aprender dentro da palavra. Eu tenho que aprender da palavra. Eu tenho que aprender da palavra. Talvez você possa dizer, ai, Leandro, mas você obedece normas e doutrina da igreja. Amados, eu obedeço a sã doutrina de Deus. Eu obedeço as normas, porque as normas vêm de Deus. O Senhor manda a gente ter respeito. O Senhor manda a gente obedecer aos nossos pastores. Mas nem tudo que o pastor fala eu vou seguir se eu não ver que está na Bíblia. Entendeu o mistério? Então, os sacerdotes, eles falando e o povo escutando, começou a gritar: liberta Barrabás, liberta Barrabás. Pilatos, se vocês não entenderam, eu estou perguntando: liberta Jesus Nazareno ou Barrabás, o malfeitor? Jesus, a qual não tem crime, a qual não se foi achado nenhum crime. O único crime que foi relatado aqui por ele está pregando, dizendo que ele é rei, sendo que ele não é, dizendo que ele tem um reino celestial. Isso Pilatos estava dizendo, Jesus é rei realmente, mas Pilatos não sabia. A Bíblia diz que o povo continuava dizendo: liberta Barrabás, liberta Barrabás. Entende o mistério, mano? É influência. É influência. Você tem que seguir a palavra de Deus, não influência. Não vá por influência. Você não vai por influência, você vai pela palavra de Deus, não por influência, e sim pela palavra de Deus. Ló, ele não seguiu a influência do povo. Ló, ele não seguiu a influência do povo pecaminoso na cidade a qual ele estava, que foi destruída. Ló, ele não seguiu a influência de Sodoma e de Gomorra. Não. Ló seguiu a sabedoria com Deus. Ló seguiu da maneira que ele aprendeu com o tio Abraão para com Deus, com sabedoria. Amados, eu não sou contra nem a favor a política. Eu não sou contra nem a favor. Só vou dar um exemplo para que vocês entendam. Eu voto porque somos obrigatórios a votar, nós votamos. É claro, votamos, o brasileiro vota ele naquele que ele quer. Eu acho muito errado. Uma das coisas que eu acho mais errado é a gente usar a religião para ganhar voto para um político. Isso não pode. Cada um vota naquele a qual vê que é cabível. Usar a sabedoria de Deus. Eu não concordo com isso. Eu só vou dar um exemplo. Presta atenção. Na política é assim. Quando você pesquisa em um site, eu acho que é média que chama, a porcentagem, não sei como é, não pesquiso muito sobre política, na verdade não chego a pesquisar, mas se você olhar, vai estar lá, político fulano tem 60% das indicações de voto, político ciclano está em segundo com 40%. Você muitas das vezes vai olhar para aquele que tem mais porcentagem, mais chance de ganhar, e vai dizer: eu vou votar nesse que tem mais chance de ganhar. Bem assim o povo seguiu. Se todos os sacerdotes, se os principais sacerdotes estavam clamando: liberta Barrabás, liberta Barrabás, eles seguiram dizendo: liberta Barrabás. Não vá por influência, vá pelo que Deus te ensinou. A Bíblia revela que Pilatos, ele diz: e o que eu faço com esse Jesus? O que eu faço com esse tal Jesus? A Bíblia diz que o povo, excitado de novo, seguindo de novo os sacerdotes, seguindo de novo os sacerdotes, a qual aproveitou que Judas o traiu, ele agora começa a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. E o povo gritava: crucificai, crucificai, crucificai. A Bíblia diz que Pilatos, ele diz: eu lavo minha mão, que o sangue desse inocente caia sobre a vossa cabeça, pois eu não tenho culpa. Eu lavo as minhas mãos. Pilatos, lavando as mãos, entrega Jesus e disse: levai. A Bíblia diz que Jesus, sofrendo muito, com muitos ferimentos, coloca a cruz
pegando a sua cruz, colocando sobre os seus ombros, ele sai. Ele sai caminhando ao destino de ser crucificado. A Bíblia diz que ele, colocando a cruz sobre os seus ombros, saiu para um lugar chamado Caveira, a qual em hebraico chama Gólgota. A Bíblia diz que ele levou no seu ombro. Jesus estava levando no seu ombro. A Bíblia nos revela dizendo que chega a um certo ponto que Jesus não está aguentando. Jesus já não aguenta mais. A Bíblia diz que Jesus deixa cair a cruz. Aí os soldados, ele pega um homem, se eu não me engano por nome de Simão, e constrange ele. A Bíblia diz constrange ele a levar a cruz. E ele tem que ajudar Jesus a levar aquela cruz. Ele vai e ajuda a levar a cruz. Não é Simão Pedro. Ele vai e ajuda Jesus a levar a cruz. E quando Jesus chega lá, continua eles blasfemando de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus, Maria. Estava ali Maria Madalena. Estava ali a irmã de Lázaro. Pedro estava ali. João estava com Maria. A Bíblia diz que ele, pegando Jesus, deitando sobre a cruz, abre os braços de Jesus, colocando uma mão ao lado direito e outra mão esquerda. A Bíblia diz que eles pegando com cravos, com pregos, de acordo com estudo, meu querido, os pregos eram de cerca de 20 centímetros, um palmo mais ou menos, um palmo de prego para atravessar a mão do nosso Senhor Jesus Cristo naquele madeiro. A Bíblia diz que eles apregaram o Senhor Jesus no madeiro. Depois, juntando os pés de Jesus, apregaram os pés de Jesus naquele madeiro. A Bíblia diz que levantaram e colocaram Jesus crucificado. A Bíblia diz que eles ficavam zombando de Jesus. Eles ficavam zombando de Jesus. Eles zombavam do Senhor Jesus Cristo, a qual estava crucificado. A Bíblia diz que até foi cuspido. Jesus chegou a ser até que ser cuspido. Cuspiram na face do nosso Senhor Jesus Cristo antes de crucificar, para que se cumprisse a palavra qual está escrito no livro de Isaías, no capítulo 50, no versículo 6. No Novo Testamento você vai achar em Mateus 26, versículo 67. Cuspiram na face de Jesus. A Bíblia diz que eles colocaram Jesus naquela cruz, e para se cumprir novamente o que o salmo Davi relatou, eles cachoavam de mim, eles zombavam de mim. Eles estavam ali zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus que está crucificado, dizendo: salve o rei dos judeus, se tu és filho de Deus, desce dessa cruz e nós te adoraremos, desce desta cruz e nós vamos crer. Desce desta cruz, Jesus, que nós queremos em você. A gente vamos crer que tu és filho de Deus. E a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo está ali do lado chorando. A mãe do nosso Senhor Jesus Cristo está ali do lado sofrendo. Amado, você já parou para pensar quão grande é o sofrimento de uma mãe ao ver o teu filho morrendo, ao ver o teu filho sendo judiado, ao ver o teu filho sendo massacrado e você não poder socorrer, a ver seu filho numa cruz e você não poder socorrer? Era um sofrimento muito grande. A Bíblia revela dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, e ele fala uma palavra em hebraico, uma frase em hebraico, a qual muitos deles imaginavam, entenderam que ele estava dizendo: Elias, 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 Elias. E muitos aí continuaram blasfemando mais ainda, escarnecendo mais ainda. Vamos ver se Elias vem e te salva. A Bíblia diz que Elias foi elevado numa carruagem de fogo para o céu, e ele dizia: vamos ver se Elias vem e te salva. E Jesus estava ali crucificado ao lado de dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Era necessário para que se cumprisse a palavra, pois o Senhor, o Altíssimo, Jeová,
O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tinha revelado a Isaías no capítulo 53, no versículo 2, que ele seria crucificado ao lado dos malfeitores. Ele se fez indigno. Ele se fez indigno e foi crucificado ao lado de malfeitores. A Bíblia nos revela dizendo, amados, a Bíblia nos revela dizendo que Jesus, na hora daquele sofrimento, teve sede. Para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse as escrituras, Jesus teve sede. Ele diz: tenho sede. Eu tenho sede. A Bíblia diz que o soldado pegando uma cana, ou a lança, pegando espuma, colocou em vinagre, ensopou de vinagre e deu a Jesus de beber. E levantando, erguendo, colocando na boca de Jesus, ele deu para Jesus beber. A Bíblia diz que Jesus bebeu vinagre. Eles deram vinagre para o nosso Senhor Jesus Cristo beber, para que se cumprisse a palavra do Senhor, a qual está escrito no Salmo 69, no versículo 21. E no Novo Testamento a gente vai achar aqui no capítulo 19, no versículo 28 ao 30, em João, ou em Mateus, no 27, no versículo 34. Olha o que os Salmos vai dizer. No livro de Salmos vai estar dizendo: e o Messias receberá vinagre para beber. O salmista vai dizer: tive sede e me deram vinagre de beber. Deram-me vinagre. Isso para se cumprir o que está escrito no livro de Salmos, no Salmo 69, no versículo 21, para que se cumpra a palavra de Deus. As mãos e os pés do Senhor Jesus Cristo estavam furados, amados. Grande foi o sofrimento, grande foi a humilhação que os soldados estavam fazendo com Jesus. Apregaram as mãos e os pés de Jesus numa cruz, também para que se cumprisse a palavra. As mãos e os pés do Messias serão perfuradas. Serão perfuradas a mão e os pés do Messias serão perfuradas. Disse o profeta Zacarias no capítulo 12, no versículo 10. E também no livro de Salmos, no Salmo 22, no versículo 16. Vamos ver aqui em João 20. Nessa passagem agora a gente está meditando em João 20, versículo 25 ao 27. É forte, amado. O sofrimento foi muito grande. O sofrimento do Messias foi muito grande. O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi muito grande. Perdão. O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi muito grande. É algo forte. É algo impactante. A Bíblia diz que o Messias seria ridicularizado. O Messias seria ridicularizado na frente do povo. Ridicularizado, que se traduz ser zombado. Será escachoado. Será motivo de zombação. Cachoavam de Jesus, como o salmista falou. Serás ridicularizado na frente do povo, para que se cumprisse. Ele estava zombando de Jesus, para que se cumprisse novamente o que está escrito no livro. O que está escrito no Salmos 22, no versículo 7 e 8. É grandioso, é forte, amado. Esta mensagem é forte, uma mensagem impactante, uma mensagem forte e poderosa. A Bíblia nos revela dizendo que depois dessas coisas, os soldados pegaram a veste de Jesus, pegando as vestes de Jesus, pegando o manto e rasgaram as vestes de Jesus, para que se cumprisse a escritura novamente, para que se cumprisse, amados, para que se cumprisse o que está escrito. Os soldados partirão
as minhas vestes entre si, conforme está escrito no Salmo 22, versículo 18. Partir as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. Partir as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre a túnica do Senhor. E sobre a túnica do Senhor lançaram sorte. A Bíblia vai dizer que ela é de costura de cima a baixo. Não tinha emenda. Então um dos soldados disseram: não, vamos rasgar essa, vamos lançar sorte para ver quem fica. Lançaram sorte. Lançaram sorte sobre a túnica do Senhor Jesus Cristo, para que se cumprisse o que está escrito em Isaías, para que se cumprisse o que está escrito na palavra do Senhor, para que se cumprisse aquilo que o Senhor revelou. E mesmo assim muitos dos judeus não criam. Mesmo assim muitos dos judeus não acreditou no Senhor Jesus, e não acreditam até hoje que o Senhor Jesus Cristo veio à terra, pregou o evangelho, morreu e ressuscitou no terceiro dia, sendo que a Bíblia comprova de maneira grandiosa. A Bíblia diz que depois dessas coisas, o Senhor Jesus Cristo olhando, ele vê a mãe sofrendo, ele vê a mãe chorando, e ele diz: mulher, não chores, mulher, não chores. Quão difícil é dizer para uma mãe não chorar ao ver o filho morrendo, ao ver o filho morrendo e não poder fazer nada. Mulher, não chores, mulher, não chores. E ali estava ao lado dela o discípulo a qual ele amava, João, o caçula, o discípulo mais novo, um dos 12 mais novo. A Bíblia revela dizendo que Jesus, olhando para a mãe, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Daquele dia em diante, João recebe Maria como mãe. Maria adota João como um filho. João, a partir daquele dia, tem a obrigação de cuidar de Maria, porque a Bíblia nos revela dizendo que a mulher viúva, os filhos é quem sustentavam, os filhos é quem batalhava pela viúva, e João ficou em lugar de filho, mesmo Maria tendo outros filhos. João ficou em lugar de filho. Amados, e no decorrer, por enquanto Jesus estava sofrendo todo este massacre, todo sofrimento a qual ele tinha contemplado na visão lá no Getsemane, a Bíblia diz que por enquanto Jesus estava passando por esse sofrimento, Judas Iscariote, ao qual tinha se arrependeu de ter entregado Jesus, e disse: meu Deus, entreguei um homem inocente para a morte. Foi ao sacerdote, se arrependeu, lançou as 30 moedas de prata dentro do templo. A Bíblia diz que depois ele foi e se matou. A Bíblia diz que ele foi se enforcar, voltando para a crucificação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, depois de todo o sofrimento, depois de ter bebido vinagre em lugar de água, ele vai dizer: está consumado. É muito sofrimento. A Bíblia nos revela dizendo, na verdade, antes de Jesus dizer que está consumado, a Bíblia nos revela dizendo que um dos dois que estava ao lado de Jesus, um dos dois salteadores, um dos dois criminosos que estava preso, que estava crucificado ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que um dos dois blasfemava de Jesus. Estava blasfemando, dizendo: tu não és filho de Deus, desce-te dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a nós também. Desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a nós também. A Bíblia nos revela dizendo, amados, que um deles diz: como pode tu blasfemar desse homem? Como pode tu fazer isso com este homem? Sendo ele justo, nós estamos pagando pelo nosso pecado, nós estamos pagando pelos nossos crimes, mas esse crime tem. A Bíblia diz que um deles, olhando para o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino.
Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão Leandro, mas Jesus morreu e passou 3 dias para ressuscitar. No terceiro dia ele ressuscitou. E como ele disse que hoje mesmo estaria com aquele malfeitor no paraíso? A Bíblia nos revela dizendo que Jesus é onipresente, onisciente, onipotente. Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo. Então Jesus podia estar com aquele malfeitor no paraíso naquele mesmo dia. Jesus podia estar pregando no inferno, ensinando no inferno no mesmo dia também. Jesus tinha todo o poder. Jesus tem todo o poder. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que depois disso, Jesus diz: está consumado. Tomando o vinagre, ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele entregou o espírito na mão do Pai e descansou no Senhor. A Bíblia diz que por motivo da Páscoa, e porque já não podia deixar aqueles homens até o sábado crucificado, Pilatos manda acelerar o processo. Diz: vai, mata logo, adianta, vai lá e mata eles, para que eles não fiquem ali pendurados nesta cruz até o sábado, por causa do costume judeu. A Bíblia nos revela dizendo que quando o soldado vem no primeiro malfeitor, vê que ainda está vivo, quebra os ossos da perna. Eles quebram os ossos da perna para que seja uma dor muito grande e ele venha morrer. E com a lança fura eles para que eles morram. Olha para Jesus. Olhando para Jesus, vê que Jesus já tinha morrido. Vai para o outro, ainda está vivo. Ele quebra as pernas daquele outro, quebrando os ossos e furando com a lança para morrer. Mas olhando para Jesus, o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido. Mas não satisfeito, a Bíblia diz que eles vão e furam o Senhor Jesus com uma lança. A Bíblia diz que correu do local do ferimento sangue e água escorria do ferimento. E muitos creram na mesma hora que o Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra, pois está escrito: os ossos do Messias não seriam quebrados. Amado, os ossos do Messias, os ossos de Jesus não seriam quebrados. Dos outros dois foi quebrado, Jesus não. Isso está sendo relatado lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 42. Lá em Salmos 34, versículo 20. Os ossos do Senhor não foi quebrado. A Bíblia nos revela dizendo que depois um senador ele pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ele vai e pede a Pilatos o corpo de Jesus. O senador José de Arimateia. José de Arimateia, sendo senador, a qual não participou do julgamento de Jesus, ele pede a Pilatos o corpo. E pegando o corpo de Jesus, ele se sepulta. Nem o sepulcro a qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Nem o sepulcro exclusivo a qual ninguém nunca tinha sido sepultado. A Bíblia nos revela dizendo que Jesus foi sepultado. A Bíblia diz que Jesus foi sepultado. A Bíblia nos revela dizendo que no primeiro dia da semana, a Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida ou tirada do sepulcro. Sendo ainda escuro, entendo eu, na verdade, que Maria Madalena, ela chega no sepulcro por volta mais ou menos aí de poucos minutos para 5, de 4:30, sendo ainda escuro, lá para umas 4:30,
por aí, ainda escuro, a Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro. E quando ela olha para o sepulcro, não tem ninguém. Não tem ninguém no sepulcro. A Bíblia nos revela dizendo que Maria Madalena, ela vê só os panos ali e o corpo de Jesus não estava. Ela vai aonde está, ela voltando ao encontro dos discípulos, dos 11. Ela vai ao encontro dos 11 e conta: cheguei no sepulcro e não tem ninguém, está vazio, levaram o nosso Senhor. A Bíblia diz que Pedro e João vai correndo ao sepulcro. João, por ser mais novo, chega primeiro, chega na frente, chegando na porta do sepulcro e fica olhando, se admirando. Pedro, chegando por segundo, entra, olha e vê que o Senhor não está ali, e somente os panos qual estava enrolando o Senhor. A Bíblia nos revela dizendo, amados, a Bíblia nos revela dizendo que depois voltou de novo Maria Madalena para o sepulcro. A Bíblia diz que ela volta para o sepulcro, triste, chorando, pois ela ainda não compreendia que Jesus tinha ressuscitado. Era necessário que Jesus morresse para ser ressuscitado, pois o Messias seria sacrificado pelo pecado. A Bíblia diz que o Messias seria sacrificado. A Bíblia diz depois, o apóstolo Paulo vai dizer depois do sacrifício, que Jesus foi sacrificado para que você fosse salvo pelos pecadores. Mas a Bíblia tinha relatado isso antes. O Messias seria sacrificado pelo pecado. Em Isaías capítulo 53, no versículo 5 ao 12, o Messias teria que ser sacrificado, e foi. Mas Maria Madalena não estava compreendendo isso ainda. A Bíblia revela dizendo que Maria Madalena ali, olhando, ela viu 2 anjos, a qual disse: mulher, o que procuras? O que está procurando? E ela disse: procuro o meu Senhor. Procuro o meu Senhor. Ele estava sepultado aqui e não está mais. Ela não conheceu que eram 2 anjos celestiais do Senhor. Ela não conheceu que eram 2 anjos celestiais do Senhor. A Bíblia nos revela dizendo que quando ela vira, ou mesmo antes de virar, o homem diz: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? A Bíblia nos revela dizendo que Maria Madalena vai dizer, pensando que ela era o jardineiro, um zelador daquele espaço, e diz: Senhor, se levou ele, me diz onde ele está, para que eu possa ir lá, para que eu possa ir ver, para que eu possa passar o azeite, como era de costume, passar azeite no primeiro dia ainda de sepulcro, sobre as feridas do morto, do sepultado, azeite com algumas ervas. A Bíblia nos revela dizendo que nesta hora o Senhor Jesus, Ele permite que Maria Madalena contemple e conheça. Ele permite que ela conheça. E ela, olhando, conheceu o Senhor. E ele diz: filha, não chores. Filha, eu ressuscitei. Mas não me detenha, não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Eu vou para o Pai, minha filha. Anuncia aos teus irmãos que eu vou para o Pai. Logo depois eu virei para ver eles. Eu irei ao encontro deles. E ela foi e anunciou aos discípulos. A Bíblia diz que estava 10 discípulos reunidos dentro de casa, com as portas fechadas, tudo fechado, pois ele estava com medo da perseguição. Ele estava escondido porque Jesus tinha sido morto. A Bíblia diz que Jesus apareceu dentro daquela casa e diz: paz seja convosco. Que a paz seja convosco, que a paz esteja neste lar. E eles olhando, pensando que era um fantasma, Jesus disse: por que temeis, meus filhos? Por que temes? Olha a minha mão,
Olha a minha ferida. Olha a cicatriz. Olha a cicatriz, meu filho. Por que temeis? Tem algo para comer? Uma alma não come, o espírito não come o mesmo pão que vocês, mas eu como. E aí eles contemplaram que era Jesus. A Bíblia diz que quando eles vão embora, Tomé chega, eles contam a Tomé e Tomé não crê. Tomé incrédulo não crê. Tomé sendo incrédulo não crê. A Bíblia nos revela dizendo que depois, estando os 11 reunidos, Jesus aparece no meio dos 11, dentro de casa, tendo a casa toda fechada, e diz: Pai seja convosco, que a paz esteja neste lar. E Jesus diz: Tomé, vem, tocai na minha mão. Tu disse que só creria se tocasse no meus cravos. Vem, toca. Tocai na minha cicatriz. Vem, Tomé, e vê. E Tomé disse: Senhor, Deus meu, Senhor meu. Jesus disse: Tomé, porque viste, creste, agora porque viu, creu. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurados sois vós que não viu o Senhor Jesus Cristo, mas crê. Bem-aventurados sois nós que não vimos, mas crê o Senhor. Crê pela palavra, crê pelas escrituras. Crê porque leu, meditou, sentiu de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. E achou comprovação dentro da Bíblia. E se você disser: irmão Leandro, você comprova na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo realmente veio à terra, pregou e morreu e ressuscitou? Comprova. E comprova que Jesus é aquele a qual está escrito no livro de Torá dos judeus, a qual está escrito no livro de Torá dos judeus, no Pentateuco, no livro dos fariseus, a qual é os outros livros da revelação, a qual é o livro dos profetas. Comprova na Bíblia que está escrito lá também. Moisés falou de Jesus. A Bíblia nos revela dizendo que depois destas coisas, o Senhor visitou os discípulos mais vezes e derramou sobre ele o Espírito. A Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, foi derramado o Espírito Santo, veio como o som do vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso depois que o Senhor Jesus Cristo visitou ele mais 2 ou foi 3 vezes, subiu ao céu, e aí sim desceu o Espírito Santo. Depois que Jesus subiu ao céu, aí sim veio o Espírito Santo. Depois daquela passagem a qual a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor diz, quando Jesus está subindo ao céu: por que se admirai, varão galileus, varão israelita, porque está admirado ao ver o Senhor subir nas nuvens para o céu? Porque da mesma maneira que ele está subindo para o céu nas nuvens, assim também ele voltará para buscar a igreja. Entendeu o mistério? Jesus não vai andar na terra, Jesus vai vir nas nuvens. Não andar sobre a terra. Ele vai vir nas nuvens para buscar a igreja, para buscar a minha pessoa e você também. Amados, uma palavra forte e poderosa, uma palavra forte e impactante. Agora, meus queridos, para terminar, por que o Senhor Jesus Cristo apareceu logo para uma mulher quando ressuscitou? Por que Jesus não apareceu para ninguém, senão para uma mulher quando ele ressuscitou? O Senhor Jesus Cristo apareceu para uma mulher para demonstrar a importância da mulher também, para mostrar que a mulher também era importante, pois a mulher naquela época era muito desconsiderada. A mulher era desconsiderada no seu tempo menstrual, ela tinha que ficar separada de todo mundo. A mulher era um pouco desmerecida naquele período. Jesus apareceu para a mulher para dar importância, mostrar que a mulher também é importante, mostrar que a mulher também é importante na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu o mistério, amados? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês grandiosamente. Amados, se este vídeo, se esta pregação edificou, se você sentiu que edifica a sua vida, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações. Amados, assiste também os outros vídeos. Me ajude para que essa palavra venha ir mais longe, venha ser levada mais longe possível, para que o Evangelho do nosso Jesus Cristo seja semeado cada vez mais longe.
Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, por ter ouvido, por ter doado o seu tempo, para estar ouvindo esta mensagem poderosa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja todos vocês abençoados, em nome de Jesus.